E aí galera, nós estamos começando o nosso quadro Fit Resolve. Que quadro que é esse? A intenção desses vídeos é informar com muita transparência tudo aquilo que acontece nos bastidores da Fit Telecom com o objetivo de resolver os problemas de nossos clientes, sempre com esse propósito de facilitar a vida de clientes. Hoje eu estou aqui com o Lucas, é o responsável pelo nosso serviço de atendimento ao cliente, também conhecido como suporte técnico, para falar de um assunto aí que é um grande desafio para nós. Vamos falar hoje do Wi-Fi. Por que nós vamos falar hoje do Wi-Fi, Lucas? Que problema ele gera aqui para nós e para o cliente, o dito cujo roteador Wi-Fi, que a gente chama de o nosso malvado favorito. O Wi-Fi hoje, Fabiano, de todas as reclamações que a gente recebe na central de atendimento, é o grande vilão, né? Cerca de 30-35% das demandas de problemas técnicos no cliente são ocasionadas pela utilização do Wi-Fi, incorretamente, né? Então ele gera uma demanda muito grande por muita falta de informação. Sim, agora vem cá, quando o cliente liga aqui, ele sabe que o problema é no Wi-Fi? Normalmente não, né? Ele associa automaticamente a um problema na internet. Legal. E aí a gente acaba ficando com essa imagem que a internet não está funcionando direito e vocês têm que fazer um diagnóstico para entender antes qual é o problema para resolver. Tem que mostrar para ele a diferença entre a conexão da internet, que ele realmente tem, e a conexão do Wi-Fi, que são coisas independentes, né? Mas como a internet é transmitida por Wi-Fi na maioria dos dispositivos, associa-se a um problema no Wi-Fi ao problema na internet, mas nem sempre o causador desse problema realmente vem da internet. Legal. Então vamos tratar desse assunto hoje, o Wi-Fi, vamos ver algumas coisas. O que é uma rede Wi-Fi então? Conceitualmente, resume aí para o cliente Fit Telecom, o que é isso, rede Wi-Fi? Bom pessoal, basicamente a rede Wi-Fi nada mais é do que uma interconexão entre os dispositivos, dentro de uma residência no caso, colocando eles em rede, para um conversar com o outro, né? Então você tem uma rede Wi-Fi onde você pode mandar uma impressão na sua impressora Wi-Fi, acessar um arquivo de um outro computador e não necessariamente você tem a internet no meio desses dados transmitidos, né? Então a rede Wi-Fi nada mais é do que a interconexão dos dispositivos dentro de uma residência sem fio, né? Basicamente é isso que o Wi-Fi faz. Legal. Agora, qualquer roteador Wi-Fi, em qualquer cenário, ele funciona da mesma maneira ou existem variáveis que podem influenciar no funcionamento desse roteador? Na verdade, tem várias questões, vários fatores que vão influenciar num Wi-Fi que tem um melhor ou um pior desempenho, né? Então, desde parede, outros dispositivos, objetos metálicos, equipamentos e dispositivos que trabalham em frequências semelhantes, tudo isso aí vai influenciar. E a distância também. Claro, quanto mais longe do equipamento, mais lento vai ficar essa conexão. Então tem vários fatores, cada caso é um caso, cada residência vai ser um case a ser estudado aí. Legal. E sobre a configuração desse equipamento? Existe um padrão de configuração? Como isso é feito no caso da Fit Telecom, quando o técnico chega lá para fazer a instalação do roteador na casa do cliente? Qual que é o padrão? Qual que é o procedimento? E variáveis existem nesse caso? Sim, aí tem algumas configurações que a gente considera as ideais, na maioria dos cenários, que inclusive são configurações que chegam até nós pelos próprios fabricantes dos equipamentos, dos celulares, dos roteadores, que dizem qual que é a melhor configuração para você usar aquele dispositivo, né? Então existem sim algumas configurações de frequência, de canal, que para determinados tipos de dispositivos e cenário é a ideal. Porém, nem sempre o ideal serve para todos, né? Existem casos em que há uma gama de dispositivos mais novos, mais recentes, top de linha, dispositivos mais antigos, em que precisa haver um misto dessas configurações, né? Se você coloca tudo no padrão que o fabricante diz, nem sempre funciona 100% todos os dispositivos que você tem. Tá, então você me disse que a gente primeiro precisa analisar o cenário do cliente e na hora de colocar o equipamento, fazer a configuração adaptada àquela situação, aos dispositivos que ele usa, depende do celular, da marca, do modelo, da Smart TV, enfim, de todos os equipamentos que serão conectados nesse roteador. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente precisa verificar quando vai fazer uma instalação do roteador Wi-Fi é primeiro, qual que é o ponto da casa em que a gente vai ter a melhor abrangência de sinal. Normalmente costuma-se colocar num ponto de acesso comum no meio da casa, né, para que você tenha menos obstáculos.
Mas aí vai depender de cada caso, de cada residência. E aí as configurações do Wi-Fi em si, a gente tem que analisar que tipos de equipamento vão se conectar a essa rede para chegar no senso comum de qual é a melhor configuração para aquela ocasião. Legal. Aí no início você me falou sobre canal, né? Melhor canal, escolher o melhor canal. O que é isso? Como que funciona essa questão do canal na hora dessa configuração especificamente? Bom, o Wi-Fi, por ser uma rede de ondas de rádio, né, que a gente conhece como wireless, ele trabalha em frequência e canais, né? Então, quando a gente vai configurar um canal, o ideal é a gente procurar um canal que está menos congestionado, porque todo dispositivo que funciona no Wi-Fi, ele vai se conectar a um canal, né, para que consiga transmitir os dados. Dependendo da quantidade de pessoas, de dispositivos que estão utilizando esse canal para se comunicar, você vai ter maior poluição ali no cenário e você vai ter o que a gente chama de interferência, né? Então, existem alguns padrões, que normalmente é o canal 1, 6 e 11, que são utilizados como configuração padrão, porém, se tiver muita gente nesses canais, a gente procura mudar para que a gente saia dessa zona de interferência. Então, o canal 6 é o perfeito? De repente, para o seu cenário mas se tiver muita gente utilizando aquilo ali, já não vai ser tão perfeito assim. Então a gente tem que alterar esse canal. Eu que moro em apartamento, por exemplo, eu abro meu celular lá e eu vejo várias redes, e cada rede dessa, para eu me conectar com Wi-Fi, então você está me dizendo que está num canal específico. Sim. E se eu tiver vizinhos próximos ali ao meu apartamento usando no mesmo canal, esses caras vão interferir na qualidade do meu sinal. Exatamente. Vão estar transmitindo no mesmo canal, consequentemente você vai sobrecarregar aquele canal, mesma frequência, e todo mundo que está conversando ali vai ser prejudicado de uma maneira ou de outra por estar utilizando o mesmo canal, pelo volume de gente conectada. Ok. Ainda se tratando da conexão wireless e também está relacionado a canais, você falou de onda, e eu sei que existe dois padrões aí que mais se usam, que é 2.4 GHz, 5.8 GHz, em alguns roteadores, né? Que tipos de roteadores usam essas duas frequências? Qual a diferença de uma da outra? Todos os roteadores têm as duas frequências? Todo dispositivo tem as duas frequências? Deixa isso claro aí para o nosso cliente. Certo. Bom, pessoal, é o seguinte, existem realmente esses dois tipos, o mais comum é a 2.4, que todos os roteadores hoje do mercado utilizam essa frequência aí de trabalho, tá? A frequência 5.0 aí, 5 GHz, é mais nova, mais recente, nem todos os roteadores e nem todos os dispositivos trabalham nessa frequência, né? Por isso, justamente por 2.4, 2.4 é uma frequência que está há muito mais tempo sendo utilizada e todos os roteadores e dispositivos utilizam ela automaticamente ficou mais congestionada, né? Então, o 5 GHz vem para uma tecnologia nova, e aí, como tem menos gente utilizando, ela tende a ter menos interferência e o funcionamento ser melhor. Mas tem que ficar muito atento na hora de adquirir um dispositivo, seja o roteador ou seja o seu celular, o seu notebook, porque se você tem um roteador que não funciona em 5 GHz, não adianta você ter um celular que funciona em 5 GHz, ele vai conversar em 2.4, então você não vai ter o desempenho que você acha que deveria ter. Eu preciso casar a frequência do meu dispositivo com a frequência do roteador. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um celular que ele funciona tanto em 2.4 quanto em 5.8, e na minha casa também tem um roteador nessas condições. Só que o que eu percebo? Quando eu estou do lado do roteador, a velocidade é maior e ele se conecta em 5.8. Quando eu estou num outro cômodo ou numa distância maior do roteador, ele se conecta em 2.4 e passa menos banda. Para você ter um exemplo, eu tenho o Google Wi-Fi na minha casa, ele chega a passar 500 megas no teste de velocidade eu estando do lado do roteador. Se eu estiver no meu quarto, que são 2 paredes de distância da sala onde está o roteador, cai para 20 megas. Isso é por conta dessa frequência, dos obstáculos. Por que acontece isso? Na verdade é uma junção de fatores, né? A distância, os obstáculos sempre vão influenciar nisso aí, né? A questão de interferência no 5.0, no 5 GHz você vai ter menos interferência próximo do roteador, até porque tem menos gente utilizando, né? Mas conforme você se distancia, o impacto da distância vai te prejudicar do mesmo jeito. E eu já li a respeito, parece que a largura de banda dos 5 GHz também é maior. Isso influencia, né? Tem algumas questões técnicas que propicia ou não ter mais interferência ou não, né? Então, em alguns casos você vai ter os 5 GHz que vai funcionar melhor mais próximo realmente,
e quando você toma uma distância, o nível de interferência que ele vai receber é maior e aí você não vai ter tanto desempenho. Tem um outro detalhe que eu percebi, que nesse meu roteador, por exemplo, e o que eu tenho percebido são poucos roteadores no mercado, tem o protocolo AC. Sim. Aí eu vejo muito isso quando eu leio a respeito. Tem o protocolo B, G, N e AC. Como que é isso aí? Como que funciona essa questão dos protocolos e o melhor desempenho está em qual deles? Entendi. Bom, aí é o seguinte, a maioria dos dispositivos hoje funcionam em BGN, 802.11, que é o protocolo do Wi-Fi lá. BGN, praticamente todos os dispositivos funcionam assim hoje e todos os roteadores trabalham nesse sistema, nesse modo de operação. Né? Agora, vem algumas tecnologias novas que fazem o quê? Supostamente, em teste de laboratório, lógico, proporcionam maior velocidade. Né? Porém, no cenário real, essa coisa muda um pouco. Então, você, da mesma maneira como o 2.4 e o 5 GHz, a gente tem que casar as informações. Né? Então, assim, todos os dispositivos que funcionam em BGN vão trabalhar normal com os roteadores que estão aí no mercado. Agora, você tem um iPhone, por exemplo, que trabalha em AC. Se você tiver um roteador que é só BGN, você não vai ter todo o desempenho que você poderia ter. Né? Então, novamente, a gente entra na questão de casar o que você tem de dispositivo com o roteador que vai fazer a sua rede Wi-Fi funcionar. Não adianta você ter um celular que tenha tecnologia C, que tem realmente maior capacidade de transmissão de banda, e ter um roteador que não tenha C. Então aí você não vai conseguir se conectar com a velocidade que você esperaria. Então sempre tem que ter essa junção de fatores, tanto o dispositivo quanto o roteador. O melhor desempenho hoje é no AC. Exatamente, hoje o AC consegue ter maior capacidade de transmissão de banda. Né? Eu percebo que passo até 500 megas na prática, eles prometem até quase 1 giga, né? Mas na prática mesmo eu já vi passando 500 megas. E o BG, que é o mais utilizado em 2.4, vai passar o que de banda hoje aí num dispositivo como um celular do cara? Em média, um dispositivo que utiliza esse modo de operação vai passar entre 50 e 48 megas em média, a maioria dos dispositivos. Tá? Acima disso, raramente você vai conseguir velocidade de 70, 80 megas nesse padrão. Isso no cenário ideal. No cenário ideal. É porque eu percebo que o meu em AC e estando no meu quarto passa 20 megas. Exatamente, aí entra todos aqueles fatores que a gente falou. Então assim, considerando sempre o cenário ideal, que é o que eles consideram quando passa as especificações, vai ter uma velocidade melhor. Sem interferência, ao lado do roteador. Exatamente, sem nenhum dispositivo em volta atrapalhando. Então assim, o melhor cenário às vezes é ilusão, né? Tá. Nem sempre existe. Na prática, 15, 20 megas. 30, 15, 20. Considerando as variáveis. Considerando as variáveis, quantas pessoas estão conectadas ao mesmo tempo ali, fazendo uso simultâneo. Às vezes você está lá na sua casa recebendo visita e tem 10 pessoas com você. Você vai puxar um gancho importante aí para mim então. Então eu tenho, por exemplo, lá no meu smartphone o protocolo N conectado no roteador N. Aí o meu filho ele tem um outro smartphone que não tem esse protocolo, ele está conectado em BG. Os dois vão trabalhar tranquilo nessa situação, o roteador vai conseguir interpretar que ele tem que atender um dispositivo que está no protocolo BG e outro dispositivo no protocolo AC, por exemplo, sem perder performance ou não, um prejudica o outro? Na verdade, quanto mais dispositivos conectados e com especificações diferentes, você vai exigir do processamento do roteador. Isso aí. Né? Claro que a gente falando em 1, 2 equipamentos, talvez não tenha tanto problema, mas se você aumentar esse número de dispositivos, você vai aumentar o processamento desse roteador e nem sempre estão preparados para isso aí. Né? São roteadores residenciais, na maioria das vezes, que estão dentro de um cenário mais limitado. Né? Agora você vai colocar 10, 15 pessoas com N tipo de configurações, a tendência é que o roteador abra o bico. Tá. Então eu tenho que me preocupar com os dispositivos que estão conectados no que diz respeito a canal, interferência, protocolo, distância, obstáculos. Sim. Isso aí. Um pouquinho disso aí, né? Então, ou seja, muita coisa. Quase um milagre o roteador funcionar com a banda que eu contratei. Eu contratei lá 100 megas de internet, mas eu não vou conseguir usufruir isso aí no Wi-Fi. Sim. E aí? Como é que eu fico nessa? Eu contratei 100 megas para ter 100 megas na Smart TV. Qual que é a solução? Bom, cabo. Não tem segredo. Primeiro, porque o cabo você não vai ter a perda que você tem no Wi-Fi, tá? Você não vai ficar suscetível a essas variáveis de ambiente aí, né? O cabo você vai ter toda a banda que você tem disponível ali para usar, você vai conseguir no cabo.
E você, além disso, você também tira um dispositivo que está no Wi-Fi. Então você alivia o roteador. Né? Você imagina, você tem 3 TV Smart, as 3 estão no Wi-Fi, você tirou as 3 e pôs no cabo, essa utilização no Wi-Fi vai dar uma aliviada para quem realmente precisa usar no Wi-Fi, que normalmente são celulares. Então assim, pôs no cabo, por quê? Televisão, que você falou, exige mais banda, porque normalmente você faz o quê? Assistir Netflix aí, assiste o YouTube, são vídeos que exigem 4K, que exigem uma transmissão de banda, um consumo de banda maior. E aí, passar isso aí no Wi-Fi, cada vez mais complicado. Então, quer funcionar perfeito, não ter problema com o seu vídeo 4K, põe a televisão no cabo, que não vai ter problema. Legal. Então a dica da Fit Telecom é, coloca cabo em tudo que for possível. Tudo que for possível colocar. Notebook, PC. Se você usa lá no escritório, é sempre praticamente no mesmo lugar que você usa, coloca o cabo. Se você for para a sala eventualmente, aí você usa o Wi-Fi, mas se for para assistir vídeo, alguma coisa mais pesada, usa no cabo. Game, console. O que acontece com videogame? O pessoal que joga sabe. É muito importante para quem joga a latência, né? Que é o PIN, que é o tempo de resposta, envio e resposta. Né? Quanto menor esse tempo, melhor para quem joga. No Wi-Fi, devido a tudo isso que a gente falou, o tempo de resposta normalmente é maior. Por isso a gente considera que a melhor opção, sem dúvida nenhuma, é colocar o cabo. Que aí você, como a gente falou no caso da televisão, tem um desempenho melhor, sem passar por esse monte de interferências, esse monte de fatores de risco aí, e aí você vai ter a sua conexão perfeita e quem joga não vai ter tanta dor de cabeça como quem joga no Wi-Fi. Mesma coisa com computador, né? A gente falou de console, computador é a mesma coisa. O pessoal usa para assistir vídeos ou para jogar, sempre no cabo. Tem muita gente que tem computador e usa aqueles adaptadores USB, aquilo lá é um veneno, também não funciona bem. Então, sempre que for possível, o seu dispositivo está no cabo, coloque o cabo, que é o melhor desempenho que você vai ter, é sempre no cabo. E a Fit Telecom pode, combinando um custo, passar esse cabo para o cliente pode fazer também. essa conexão via cabo para o cliente, sem dúvida. Legal. Segurança. Me fala um pouco sobre a segurança. Eu tenho um vizinho hacker, ele tem condição de invadir, usar a minha internet, acessar meus arquivos. Qual que é as melhores configurações de segurança, e a configuração de segurança no roteador influencia também no uso do Wi-Fi? Sim, influencia sim. A questão de segurança no Wi-Fi ela é até que simples de entender. O protocolo mais fácil, mais conhecido e o mais seguro hoje é o WPA2, né, que é usado a nível mundial, e junto com o AES. São dois protocolos que vão trabalhar aí. Esse é o mais seguro. Tem brechas de segurança? Tem brechas de segurança. Mas de todos, esse é o mais seguro. É o que vai garantir uma segurança maior na criptografia das informações ali da sua senha do Wi-Fi. E vai dificultar quem quiser quebrar essa senha aí. Tá? Os outros protocolos, que é o WPA, o TKIP, que são mais antigos, além de ter a questão da segurança ser mais arriscada, né? Você fica mais suscetível a ser quebrada a sua segurança, ele ainda, a mescla dessa configuração WPA com TKIP vai te causar uma limitação de banda. Provavelmente você não vai conseguir passar mais que 50 megas aí, no melhor cenário possível. Ele vai dificultar a transmissão de dados também nesse misto WPA com TKIP. Tem muitos casos de problemas. Então, pro folgado do meu vizinho, para mim buscar uma segurança maior, o folgado do meu vizinho não usar a minha internet, eu acabo comprometendo a qualidade do meu sinal de Wi-Fi. E na questão do Wi-Fi, questão de segurança, tem um outro detalhe que é muito importante, que assim, embora seja cômodo, causa muito problema, que é o tal do WDS lá. WPS, que você aperta o botão no roteador e conecta no dispositivo, sem senha. O roteador ele cria um código, aquele código PIN, que ele faz a sincronização com o seu dispositivo automaticamente. Porém, o que isso acontece? Tem vários aí aplicativos, você pode pesquisar nas lojas aí de aplicativos do celular que fazem a quebra dessa segurança. Né? Se você tiver o WPS ativo no seu roteador e um desses dispositivos, alguém que souber usar corretamente, ele vai conseguir quebrar sua senha e vai conectar no seu Wi-Fi. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, procura a gente, que a gente vai te ajudar, porque é uma configuração técnica e nem todo mundo vai conhecer, mas o ideal é, quem tem acesso, quem sabe mexer, entra no roteador, altera o código PIN e desativa o WPS. Assim o cara não vai, quem tinha conseguido conectar não vai conseguir mais, e o novo que vier tentar fazer isso aí também não vai conseguir. Então você fica livre desse problema que também acontece muito. Né?
Legal. Outro ponto, eu tenho uma casa grande lá e o roteador tem o problema da limitação de distância, obstáculos que interfere e quero ampliar esse sinal. Posso colocar mais roteadores? Sim, pode colocar mais roteadores, mas aí a gente tem que entrar num detalhe muito importante que é, sempre que você for colocar mais de um ponto, né, mais de um roteador, um repetidor, a gente volta na questão do cabo. Porque se você coloca um roteador a uma distância razoável do ponto principal e conecta ele por Wi-Fi, ele vai escutar um sinal ruim, pelas interferências, por tudo que a gente falou, e vai retransmitir esse sinal ruim, claro. Então você não aconselha aqueles repetidores de Wi-Fi que recebe o Wi-Fi, replica o Wi-Fi e amplifica. Não, o correto é, se ele for um repetidor que ele tem como você colocar o cabo de rede, aí ok. Agora, fazer interligação entre roteadores por Wi-Fi não é legal. Então você não vai ter um desempenho legal, porque se você está lá no quarto e o sinal é ruim, e você coloca o repetidor no quarto, ligado por Wi-Fi, ele vai continuar com o sinal ruim, ou seja, você vai ter um sinal ruim do mesmo jeito. Então põe cabo. Aí eu tenho outra demanda aí. Eu já percebi que o Google Wi-Fi tem uma inteligência que ele derruba a minha conexão quando está ruim, Sim, do meu dispositivo, e quando eu estou próximo do próximo roteador, ele me conecta ao próximo roteador. Então, ou seja, eu mudo da sala lá para a churrasqueira, da churrasqueira para o quarto, e o roteador tem essa inteligência de me tirar de um e passar para o outro roteador, me deixando sempre na menor distância com o melhor sinal. Sim. Todos os roteadores têm essa funcionalidade? Infelizmente não. Na verdade, a maioria dos roteadores aí que estão no mercado, de preço médio, 70, 80, 100 reais aí, nenhum deles funciona assim. Ele vai deixar você conectado o máximo possível naquela rede Wi-Fi lá, mesmo que o sinal esteja muito ruim. Então eu tenho dois roteadores, eu às vezes acho que eu estou no roteador do quarto, mas na realidade eu estou no roteador da sala. E aí, como que eu posso, sem gastar muito, resolver esse problema? Bom, aí é simples, você vai ter os dois roteadores, na mesma situação. A maioria dos roteadores, quase todos, permitem que você consiga diminuir a potência do Wi-Fi. Então você tem dois roteadores, você não vai deixar os dois roteadores mandando sinal com o máximo de potência. Então a gente pode reduzir a potência dos dois, assim eles vão funcionar numa área menor, mais próxima dele, e um não vai atrapalhar o outro. Legal. E outra coisa que é legal também é não deixar o mesmo nome na rede. Porque se deixa o mesmo nome na rede, você vai do quarto para a sala e você não sabe, você olha e você não sabe em qual você está conectado. Sim. Então é bom você, tô na área de churrasqueira, coloca lá uma churrasqueira, para você saber onde você conectar, se caso o seu roteador não fizer a troca sozinho. Também facilita. Legal. Vamos fazer um resumo aqui então. O Wi-Fi dá uma mobilidade, uma comodidade para qualquer um, claro. A gente não vive mais sem isso. Porém, tem que respeitar as limitações e pelo que você me falou, são inúmeras limitações. São. E se a gente quer ter uma performance 100%, só cabeando o dispositivo. Só cabeando, exatamente. Resumindo, é isso aí. O Wi-Fi, ele é o que você disse, ele permite uma mobilidade que a gente não tinha, né? De estar com seu celular e ir para qualquer lugar, ou com seu notebook, conectar equipamentos sem ter necessidade de passar cabo, que às vezes tem casas que não permitem com facilidade de passar cabo. Porém, essa mobilidade tem um preço, que normalmente é a qualidade do sinal, né? Então, tudo que você coloca no Wi-Fi, você corre o risco de ter uma queda de desempenho. Isso a gente falando da internet, que está nesse meio, e outros dispositivos. Se tiver dois computadores conectados no Wi-Fi transmitindo um arquivo de um para outro, o Wi-Fi vai dar o mesmo problema. Né? Legal. Então, o legal é que tudo que você puder, conecte no cabo, assim você vai se livrar desse tipo de interferência e você vai deixar para conectar no Wi-Fi realmente o que não tem como você não conectar. Né? Que são os celulares, basicamente, tablets. O resto, notebook, PC, televisão, coloca no cabo, aí você dorme tranquilo. Legal. Todo esse conteúdo nós vamos disponibilizar no blog, né, com o título Wi-Fi, Mitos e Verdades. Você pode acessar a nossa página, fittelecom.com.br, acessar o nosso blog e lá a gente sempre procura ter conteúdos relevantes para o teu dia a dia com a internet da Fit, ok? Valeu, Lucas, obrigado. Valeu, obrigado. Tamo Vamos junto, tentando levar a melhor internet do Brasil para os nossos clientes. Só dá uma ligada pra gente, WhatsApp, 3638-4001, tamo aí. Valeu, tchau, obrigado. Valeu.